Olá, boa tarde. Como vão, meus queridos? Como prometido, eu vim por meio do vídeo explicar a atividade do historiando e pincelar o texto sobre canção popular e ensino de história, da professora Miriam Hermeto. Né? É um texto que vai ser basilar na produção do historiando. Lembrando, o historiando, gente, na disciplina de Teoria e Metodologia 2, ele tem uma perspectiva de continuidade ao trabalho que realizamos em Ceará 1, tá certo? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês podem dar continuidade à fonte trabalhada anteriormente ou eleger uma nova fonte. Vão fazer um trabalho de análise. O Historiando 1, 2 e 3 é justamente esse trabalho de analisar do ponto de vista teórico e metodológico, desde a confecção, a intencionalidade, a existência da fonte. Lembrando, pode ser uma fonte escrita, pode ser uma fonte oral, pode ser uma fonte iconográfica, é vocês que mandam. O texto da professora Hermeto faz parte de um livro, e esse livro é bastante interessante porque denota um projeto que ela iniciou na UFMG, juntamente com Ricardo Lima. Esse projeto, gente, tinha como titulação Aula e Show, que ela fazia o quê? Ela trazia as músicas, mas não trabalhava somente a dimensão das letras, ela trabalha a dimensão da canção, de toda a composição que circunda essa fonte, né? Então, ela é convidada pela editora para sistematizar essa obra em um livro. Então, a gente vai ter acesso apenas a capítulos, vamos dizer assim, a uma parte dessa produção, tá certo? Essa produção é muito rica do ponto de vista da pesquisa histórica, porque ela possibilita a gente entender, analisar, problematizar desde a questão das palavras, os sons, os sentidos. Então é uma análise muito instigante para o historiador, tá? A partir do momento que vocês elegeram a fonte, vocês vão realizar nesse Historiando um trabalho referente à dimensão qualitativa e à dimensão descritiva. O que é a dimensão qualitativa? Vocês elegeram a fonte, agora vocês vão pensar uma dimensão, vão especificar esse suporte. Como assim? Vocês vão me dizer como se encontra, como se comunica a ideia em relação a esse documento. Nessa dimensão qualitativa, vocês vão ter que eleger o que é, onde está, qual é o arquivo, qual é o endereço eletrônico, quem é o autor, a data, os assuntos, as temáticas. Vocês vão qualificar a fonte, certo? Então não tem erro. Vocês vão me dizer, é documento escrito, tá em que arquivo? É fonte oral? Quem é meu entrevistado? Por que é importante a entrevista dele? É um documento que tem na prefeitura dos municípios de vocês? O que é esse documento? Por que ele tá lá? Qual a intencionalidade? Qual a ideia de produção dele? Então, esses elementos, tá certo? Em seguida, a dimensão descritiva. Vocês vão referenciar o tema e o objeto. Como assim, Luciana? Identificar qual tema do texto da fonte de análise a qual fatos ou processos históricos se referem. Por exemplo, inventários do século XIX se referem à escravidão, à cultura material, a patrimônio, essas questões. Vamos dizer que vocês estão entrevistando o sertanejo da comunidade do Pereiro. Ele vai falar para vocês sobre cheia, sobre seca, sobre natureza, sobre o mundo do trabalho. Então vai depender muito da pergunta que você lança à sua fonte, certo? Então, identificar na fonte e análise quem são os sujeitos da ação presentes na fonte. Quem constrói a fonte é o Estado? São os indivíduos ligados, representantes ao Estado ou não? Né? É um artista da minha cidade que fez esse quadro que eu quero analisar do ponto de vista histórico. São os patrimônios. Quem fez os patrimônios presentes nas nossas cidades? As perguntas surgem a partir da possibilidade de fonte que vocês elencarem, certo? Discorrer sobre como se relacionam
Desculpa, como se relacionam esses elementos básicos na narrativa histórica em questão? Que história contar, que história compreender? Então, meus queridos, vocês vão justamente fazer um trabalho aqui ligado à dimensão epistemológica da fonte, certo? Assim como a Miriam Hermeto analisa a canção popular do ponto de vista qualitativo e do ponto de vista descritivo, nós vamos analisar outras possibilidades de fonte, tá certo? Qualquer dúvida, eu vou estar presente no fórum, tá? Pra gente debater. De antemão, a nossa aula foi maravilhosa, não foi? E eu quero a presença de vocês, assim como na aula presencial, no fórum. O fórum será a nossa sala de aula interativa. Então, a gente se vê lá. Dúvidas, mandem para mim, que eu vou recolher as dúvidas principais e vou fazer um novo vídeo até o fechamento do Fórum 1, tá certo? Então, vamos lá. O que é a pergunta que não quer calar? O que é história? E o que a história difere da memória? O que é história e o que difere da historiografia? Então, são essas questões para vocês ficarem pensando e, mais do que pensando, formulando esses pensamentos e postando no fórum, tá certo? De antemão, a atividade do Historiando, ela é muito rica e mãos à obra. Vamos lá?